O Keanu Reeves pode estar prestes a entrar no mundo de super-heróis porque a Sony já ofereceu para ele o papel do Kraven, um dos vilões do Homem-Aranha e que deve ter um crossover não só com Cabeça de Teia, como também com Venom, com Morbius e com essa galera toda. Como é que isso vai funcionar? Será que é uma boa escolha? Vamos conversar sobre todos os detalhes aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia e enquanto o universo cinematográfico da Marvel continua a se expandir, agora não só com filmes, mas também com as séries do Disney Plus, a Sony está correndo atrás do prejuízo, porque ela tem os direitos de adaptação cinematográfica dos personagens derivados do Homem-Aranha, incluindo o próprio Homem-Aranha, e precisa aproveitar isso. O sucesso de Venom em 2018 foi um grande sinal para a Sony de que eles deveriam investir pesado nisso aí mesmo, tanto que agora nós vamos ver a estreia de Venom 2 ainda em 2021 e de Morbius, que foi adiado novamente para o iniciozinho de 2022. Só que esses não são os únicos filmes derivados do Homem-Aranha que nós vamos ter, porque segundo informações de bastidores, também existe um filme que vai ser dirigido pela Olivia Wilde, e todo mundo está desconfiando que vai ser o filme da Mulher-Aranha, e um filme do Sombra, ou da Sombra, que ainda estaria em estágios iniciais de produção e apenas vazou como um rumor. Eu falei sobre esses dois filmes em vídeos aqui no canal, vou deixar linkado aqui do lado nesse izinho. Inclusive, se você não viu aqueles vídeos, é porque não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações para me dar uma força gigantesca e ficar informado sobre o mundo de super-heróis. A gente está acompanhando aqui tudo sobre Homem-Aranha, sobre WandaVision, sobre Marvel, sobre super-heróis, sobre tudo. Se inscreve aí, muito obrigado e vamos continuar. Agora o que aconteceu é que nós voltamos a falar de Kraven, que era um dos primeiros supostos filmes derivados do Homem-Aranha que a gente iria ter, só que ficou assim, meio que no limbo, sabe? Vai ter filme do Kraven? Não vai ter filme do Kraven? Como é que vai ficar isso aí? Lá em agosto do ano passado, a Sony tinha confirmado um diretor chamado J.C. Chandor, só que desde então a gente não ouviu nada a respeito. Esse diretor, inclusive, ele pode fazer um filme bem interessante, porque ele foi o responsável pela direção do filme Operação Fronteira, com Ben Affleck, que saiu na Netflix. Eu não sei se você assistiu aquele filme, mas eu assisti e achei bem bacana. Não é aquele, oh meu Deus, que filme, mas é um filme bacana. Só que pra gente entender como esse filme do Kraven com o Keanu Reeves poderia se desenrolar, a gente precisa entender quem é esse personagem. O Kraven surgiu nos quadrinhos do Homem-Aranha lá atrás, em 1964, foi criado pelos mestres Stan Lee e Steve Ditko, mas ele é muito famoso por causa da sua história mais incrível com o Homem-Aranha, que é a última caçada do Kraven. O cara é basicamente um caçador excelente e decide que para se desafiar vai caçar o Homem-Aranha. Essa é uma história bem legal porque, um spoiler aí, tá? De uma história dos anos 80, mas é um spoiler. O Kraven é bem sucedido. E agora o Keanu Reeves entra na história. Já faz muito tempo que o Keanu é abordado pela Marvel para vários papéis, já saíram notícias aí de que o Kevin Feige havia conversado com ele, saíram rumores de que ele poderia interpretar o Mark Spector, o Cavaleiro da Lua, também tem outras teorias aí favoritas de fã de que ele poderia interpretar o Motoqueiro Fantasma, Johnny Blaze, o que se encaixaria perfeitamente com o Keanu, já que ele é um amante de motos, então ele é um motoqueiro na vida real. Pô, o que custa ele ser um motoqueiro na ficção? Só que o site Illuminerd, através das fontes deles, que a gente não sabe quais são, mas esse site já deu algumas informações acertadas antes, merecem algum crédito ali. Principalmente porque essa notícia foi compartilhada por outros sites com mais credibilidade, indicando que outras fontes de outros sites também podem ter ouvido a mesma coisa, que o Keanu Reeves recebeu uma proposta oficial da Sony para interpretar o Kraven. Nós não sabemos da resposta ainda, ou seja, se ele aceitou, mas a proposta está na mesa, é oficial. As coisas começam a ficar estranhas com a descrição desse projeto. Segundo as fontes do site, eles estão planejando o filme do Kraven como uma mistura do filme Chamas da Vingança e Logan. Calma que eu vou explicar do que se trata para você. Primeiro,
Logan, você lembra, né? É o filme que conta o final da vida do Wolverine, onde ele se encontra numa missão que precisa proteger uma criança que é como se fosse uma filha dele e acaba morrendo para essa criança levar adiante o seu legado. Em Chamas da Vingança, a gente tem uma história um pouco similar. É um filme protagonizado pelo Denzel Washington, onde ele aceita o trabalho de guarda-costas de uma família muito rica do México e cria uma certa afinidade pela criancinha, filha da família. Quase como se fosse uma relação paternal, porque ele tem que proteger ela. Então pera aí, essa história é muito estranha, vamos colocar o Kraven protegendo uma criança agora? Significa que mudariam bastante o personagem dos quadrinhos. Mas beleza, a gente vai falar mais sobre a trama desse filme depois. Porque uma coisa que eu apostaria com você aqui, ó, junta um dinheiro aqui, vamos apostar e escolher um Keanu Reeves só por causa do John Wick. Eu consigo imaginar o pessoal, os executivos lá da Sony sentados assim, reunidos, pensando, pô, como é que vamos fazer esse filme do Kraven? Aí, ó, assisti um filme ali com Keanu Reeves, a gente pode fazer igual. É isso. Se for realmente assim, vai ser um Kraven totalmente diferente dos quadrinhos. O único lado positivo que eu consigo enxergar com isso é o Constantine, que o Keanu Reeves também fez. Totalmente diferente dos quadrinhos, mas ainda assim um filme bem divertido, que ainda tem um lugar bem especial no coração dos fãs. Vai que, nunca se sabe, esse Kraven da Sony também seja totalmente diferente, mas ainda assim seja legal. Agora, como esse Kraven do Keanu Reeves poderia se conectar ao Aranhaverso? Ainda é pouco claro pra gente se os personagens derivados do Homem-Aranha só da Sony tem alguma chance de fazer crossover com os personagens que são da Marvel, tipo Venom encontrar Nick Fury, encontrar Tony Stark, encontrar Feiticeiro Escarlate ou Doutor Estranho. A gente não sabe se isso é possível. Mas ainda é possível que esses personagens derivados se encontrem com pelo menos alguma versão de Homem-Aranha. No trailer de Morbius, nós vimos aquela colagem na parede do Homem-Aranha do Tobey Maguire. Isso pode significar, a gente já teorizou por aqui, que o filme do Morbius se passa no universo do Homem-Aranha do Tobey Maguire, daquela trilogia clássica. Se esse for o caso, o Aranhaverso estaria confirmado com esses filmes derivados aí. Então, o Kraven do Keanu Reeves, mesmo que não pudesse fazer crossover com outros personagens da Marvel, poderia fazer crossover com algumas versões de Homem-Aranha, talvez até com a versão de Homem-Aranha do Tom Holland. Porque Kraven sem Homem-Aranha pra caçar é sacanagem. Sério, pegar esse personagem e não adaptar a melhor história com ele é um baita desperdício. Eles precisam em algum momento fazer uma adaptação da última caçada de Kraven, não importa qual versão do Homem-Aranha vai ser. Eu acho muito estranho a Sony estar fazendo um filme do Kraven ainda querendo mudar tantas coisas assim, mas faz algum sentido eles quererem mudar tanto, porque diferente do Morbius e do Venom, o Kraven nunca chegou a ter destaque o suficiente para ter um quadrinho próprio durante bastante tempo e desenvolver as suas próprias histórias, a sua própria mitologia. E daí, para criar um filme solo do personagem, eles realmente precisariam improvisar. Mesmo isso sendo um rumor bem interessante, o próprio rumor diz que o acordo não está fechado ainda, o Keanu Reeves precisa aceitar esse papel ou não, mas isso já é o suficiente pra gente ficar animado. Talvez, só de colocar o Keanu Reeves nessa história toda, as coisas já fiquem interessantes. O que você acha? Comenta aí embaixo, vamos conversar a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos do Homem-Aranha para você assistir, clica aí, continua no canal e muito obrigado pela sua companhia maravilhinda. Eu sou o Miguel Loquia e a gente se vê na próxima. Confesso que eu gostaria do Keanu Reeves mais como motoqueiro fantasma, mas se o Nicolas Cage voltar como motoqueiro fantasma, tudo bem, aí eu aceito.